Eu fico com essa dúvida, qual é a real oposição lá na Rússia? De que forma essa oposição ao Vladimir Putin se manifesta e é contrário ou não à guerra? Qual o real poder de Vladimir Putin e o que esse episódio do final de semana escancarou e mostrou para o mundo? Olha, para deixar a mensagem bem clara, hoje não há oposição a Putin dentro da Rússia. Então, todos os cenários que se pintam, né, que a gente trabalha com todas as hipóteses sobre o futuro da Rússia, em nenhum deles há uma sucessão clara para o presidente atual, Vladimir Putin, que está há mais de 20 anos no poder. Então, nesse vácuo, né, de sucessão, o cenário do motim ele se torna ainda mais complexo. Por quê? Porque, de fato, Prigozhin nunca falou em derrubar o governo ou nunca sequer criticou diretamente Putin. O que Prigozhin, né, que é o líder desse grupo militar Wagner criticava era a condução da guerra na Ucrânia, da invasão à Ucrânia. Em que sentido? No sentido de que Prigozhin dizia que o Ministério da Defesa, né, os generais de Putin, tomavam decisões equivocadas no fronte ucraniano e enganavam o líder russo, né? Então, na verdade, Putin era indiretamente criticado por estar tomando decisões equivocadas por confiar nessa cúpula militar que Prigozhin criticava. Então, se tratava, no fundo, de uma disputa de poder entre o líder do exército privado, né, do grupo Wagner, que atua não só na Ucrânia, mas na África, na Síria também, e o Ministério da Defesa, chefiado hoje pelo Sergei Shoigu, que é um dos mais leais ministros, né, braço direito de Vladimir Putin, está mais, desde o início de Putin, desde o governo Putin no poder junto com ele, né? Eu fiquei assustado, Vitorino, com a incapacidade, de certa forma, do governo russo, do exército russo, porque a gente sabe que esse grupo Wagner sempre foi bucha de canhão, na verdade, faz as obras que o Putin não quer assinar, ou seja, colocam lá o Wagner para que não seja o exército russo quando o bicho pega. Então o Wagner é o grupo que viola direitos humanos na Síria, na Líbia, em 10 países da África e também na Ucrânia. Agora, quando esse grupo Wagner começou a avançar em direção a Moscou, o Putin não usou o exército regular, ele chamou chechenos para proteger a capital. Começou a escavar estradas para evitar o avanço desse grupo. Será que o Putin tem força para lutar na Ucrânia ainda no momento que o Wagner talvez não esteja mais lutando lá? É uma excelente pergunta, Rodrigo. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o Wagner, a razão de existir do grupo Wagner é exatamente essa incapacidade, né, essa debilidade do exército russo que a gente tomou ciência ali no ano de 2008, quando a Rússia teve que confrontar a Geórgia por conta da Ossétia do Sul. Então, o exército russo teve uma vitória, mas uma vitória que mostrou essa fragilidade. Então, nos anos que se sucederam, surgiu a necessidade de encampar, criar uma força militar privada que teria um orçamento separado e que seria muito melhor aparelhada, melhor treinada, né? E teria essas liberdades que você fala, né? Então, ela não está sujeita à corte marcial, a inquéritos militares, a leis dos países onde ela atua, e ela também é ilegal em território russo. Então é muito curioso a gente ver, né, que o exército regular, por uma fraqueza, recorreu a uma força privada. E agora a gente fala de Putin, né? Por que Putin não reprimiu, né, com veemência, né, esse motim do Wagner? Quando o Wagner se desloca da Ucrânia para território russo, claro, ele entra pelo sul, começa por Rostov-no-Don, né, e a gente conhece Rostov porque o Brasil jogou lá na Copa de 18, começa a subir de Rostov-no-Don, vai em direção a Moscou. Essa fragilidade, né, dos sistemas internos da Rússia mostram que jogar caminhão na estrada, fazer buraco, botar helicóptero parado, né, derrubar ponte. Então é um desespero, é uma falta de preparo que mostra que isso não estava de forma nenhuma desenhado em nenhum cenário de defesa interna. O que importa, na verdade, para a Rússia, que é um país hipercentralizado, é Moscou. Defender Moscou, acima de tudo, é o que vale, é o que importa. E não existia a menor possibilidade do Wagner chegar lá, Moscou, com 20 mil homens, né, e fazer qualquer frente aos 2 batalhões que estão parados na capital, as forças de segurança, o FSB, o GRU. A gente tem ali 20 mil homens para defender Moscou. Então nunca se tratou de uma ação para tomar Moscou. E se Putin, que é um ditador que está sendo contestado, e flagra, dispara uma ordem para que o seu exército confrontasse o grupo Wagner, e se essa ordem não fosse cumprida, a gente teria um cenário crítico
para um ditador. Tudo que um ditador não pode fazer é emitir uma ordem que não vai ser cumprida. E aí sim ele está em perigo, tem problemas sérios, né? Então Putin deixou acontecer, foram checando o que aconteceu, até onde o Wagner ia. O Wagner disparou alguns batalhões, Hammers, 20, 30 pessoas para subirem rapidamente e parecer que Moscou estava em risco. Então Putin não tinha outra alternativa senão deixar a coisa fluir para ver o que ia acontecer. Então convoca Lukashenko de Belarus para resolver o problema e convoca Ramzan Kadyrov, né, que você muito bem lembrou, que é o líder checheno, é um ditador checheno que está no poder há décadas também, é um sujeito muito histriônico, gosta muito de aparecer, para para contar ali com a sua lealdade. Então é todo um mise-en-scène para que Putin se desgaste o mínimo possível. Houve desgaste? Houve. Mas Putin fez um discurso no sábado de manhã, submergiu, reapareceu hoje. Então é tudo calculado para que ele saia o mínimo possível, o mínimo de arranhões possíveis dessa situação tão bizarra, né?